Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Abra suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Podeis assentar em nome de Jesus? Aleluia. Que as nossas expectativas nesse momento estejam em Jesus, que as nossas expectativas estejam naquilo que Ele fará sobre nós essa noite, e que as nossas expectativas não estejam em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa que não seja o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tudo tranquilo com vocês? Amém? Agora que o meu coração está ficando um pouquinho mais tranquilo, cheguei, tive um tempo de oração no carro, vim comentando com a Ana, esse temor que a gente tem de vir até este lugar e não falar bobagens, às vezes, nos deixa trêmulos. Eu mostrei para a Ana durante a semana quantas anotações eu estava fazendo acerca da mensagem para hoje à noite. Passei parte do dia hoje buscando ouvir a voz do Senhor e reestudando a mensagem, mas consigo entender que Deus tem algo para falar para nós essa noite, e que tem a ver com o Espírito Santo, e que tem a ver com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o momento em que Jesus está em Jerusalém, participando de uma festa chamada Sucote. Essa festa também é chamada de Festa dos Tabernáculos ou Festa das Tendas. Nessa festa, os israelitas comemoram a proteção que o Senhor deu a cada um deles durante os 40 anos que eles ficaram peregrinando pelo deserto após o êxodo do Egito. E quando eles receberam de Deus a água que fluiu da rocha. Durante essa festa, irmãos, que dura 7 dias, os israelitas constroem cabanas, tendas, temporárias, e moram sob elas. E o interessante, até os dias de hoje ainda é praticado. Os praticantes do judaísmo, eles praticam isso até os dias de hoje. Mas no último dia da festa, os sacerdotes pegam água e derramam água sobre o altar em uma atitude de agradecimento a Deus pela colheita que havia sido realizada, e fazem inúmeras orações pedindo a Deus que Deus conceda chuvas abundantes sobre as sementes que foram lançadas no solo, e para que eles tenham uma boa colheita no futuro. Por isso, o último dia da festa era o mais importante, como nós lemos no texto, que no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levanta. Foi nesse momento, na hora dessa atitude dos sacerdotes, que Jesus se põe em pé, se levanta e diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por essa fala de Jesus, nós podemos identificar 2 pontos principais. O primeiro nós encontramos no versículo 37, onde Jesus diz: se alguém tem sede, venha até mim e beba. A referência dessa fala de Jesus você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 17. O que acontece lá? Pincelei aqui. O povo estava peregrinando no deserto e eles se acamparam em um local chamado Refidim. Lá não havia água e o povo começou a ficar com muita sede. Esse povo se dirige a Moisés e começa a fazer queixas a Moisés. Moisés, tu nos tiraste do Egito para nos matar de sede aqui nesse deserto. E o Moisés não consegue se desvencilhar da reclamação do povo, e o povo continua cada vez mais se queixando com Moisés, a ponto de Moisés ir clamar ao Senhor e dizer assim: Senhor, esse povo está a ponto de me apedrejar, o que eu faço? E o Senhor se dirige a Moisés e diz a Moisés que Moisés vá até Horebe, à frente do povo, e vá até Horebe. E que quando ele chegasse em Horebe, ele deveria bater numa rocha que estava junto ao monte. E que dessa rocha fluiria água para saciar a sede do povo. Irmãos, com isso, Jesus dá a entender que Ele é a verdadeira rocha que concede água a todos os que estão sedentos. Nesse momento, nesse ato dos sacerdotes, quando Jesus se põe em pé e Ele diz: vinde a mim todos os que estão sedentos, todos aqueles que têm sede, Jesus está dizendo àquele povo: se existe alguém sedento entre vocês, hoje não existe mais uma rocha no deserto, que dará água para saciar a sede de vocês, mas eu sou essa rocha. Eu sou essa rocha. Eles estavam reunidos, relembrando e celebrando a provisão de Deus pela água que fluiu da rocha no deserto e havia saciado a sede de todo o povo. Mas diante deles, naquele momento, estava alguém que é a única e verdadeira fonte: Jesus. Diante de nós essa noite está aquele que é a única e verdadeira fonte: Jesus. Jesus é a fonte perfeita e completa. Jesus, Ele é o único que pode saciar definitivamente a sede de nossa alma. Não existe outro caminho. Não existe outra fonte. Para a alma humana, Jesus é a definitiva e única fonte. Eu quero iniciar dizendo para vocês essa noite, para aqueles que assistirão essa mensagem no futuro: não importa o que tem causado a sequidão da sua alma, não importa o nível dessa sequidão em você, não importa o quão distante você julgue estar de poder saciar essa sede, não importa o quão difícil você diz que é, não importa o quão grande seja o deserto à sua volta, não importam os motivos das suas inquietações. Ele, Jesus, é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é um texto de Salmo, capítulo 46, versículo 1, que diz: o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Jesus é Deus. E Jesus é o nosso socorro. Jesus é o nosso refúgio. É a Ele a quem nós recorremos nos nossos momentos de sequidão, nos nossos momentos de desespero, nos nossos momentos de aflição. Quando coisas ruins, quando os dardos inflamados do maligno tentam ser flechas contra nós, atingirem as nossas vidas, Jesus é o nosso refúgio. Nós nos escondemos em Jesus. Jesus é. Basta ir a Ele, basta ir a Jesus. Foi Ele mesmo quem nos disse: se alguém de vocês tem sede, venham a mim e bebam.
Nós sabemos que existe um vazio, uma falta na vida humana que somente Jesus pode preencher. Nós sabemos que existe uma necessidade na vida humana que somente Jesus pode saciar. O mundo não entende isso. Aqueles a quem ainda Jesus não se fez Senhor, aqueles pelos quais ainda não se submeteram ao senhorio de Jesus, eles procuram saciar esse vazio, essa sensação de nada, essa falta de algo, com as coisas que o mundo tem a oferecer e que o adversário tem para proporcionar. Mas nós sabemos que todo o vazio e falta na vida humana só pode ser preenchido com Jesus. Amém? Vocês creem nisso? Existe alguém entre nós aqui essa noite que tem sede? Você está sedento por algo? Do que você tem sede? Jesus é essa fonte. Jesus é essa fonte. O segundo ponto importante que nós vemos nesse texto está no versículo 38, onde Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa fala de Jesus se refere ao fato de que ele concederia o Espírito Santo a todos aqueles que nele crescem, segundo diz o versículo 39 do texto que nós lemos. Essas palavras de Jesus também revelam que Jesus deseja fazer de nós fontes de água viva, canais por onde o seu Espírito fluirá. Irmãos, cada um de nós, o desejo de Jesus é que cada um de nós sejamos transformados em fontes de água viva. O desejo, a intenção de Jesus é que, quando o Espírito dele estivesse em cada um dos que nele crescem, ele pudesse fluir através dessas vidas, para transformar aqueles que se encontram em trevas, em sequidão, em desespero. Como disse Paulo na carta aos Efésios, aqueles que vivem alheios a Deus. A intenção de Cristo, através da minha vida, a intenção de Cristo, através da sua vida, é que você, crendo no Senhor, se permita fluir nele para a vida de outras pessoas. Fluir o que é dele para a vida de outras pessoas. Sabemos muito bem o que flui da vida de pessoas que não têm o Espírito Santo. E eu quero relembrar a vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas e são a imoralidade, a impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, divisões, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Essas coisas fluem da vida de quem não possui o Espírito do Senhor. Pessoas que estão longe de Deus. Mas, irmãos, nós também sabemos o que flui da vida de quem tem o Espírito Santo do Senhor. Gálatas 5, 22 e 23 diz que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. E ele diz que contra estas coisas não há lei. Sabemos muito bem o que flui da vida de uma pessoa que não tem Jesus. E sabemos muito bem o que flui da vida, ou o que deve fluir da vida daqueles que têm o Espírito Santo do Senhor. Eu reforço, Jesus quer fazer de nós fontes. E nós podemos ver isso no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana.
João capítulo 4, versículo 7 ao 14, diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco dessa água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você lhe pediria, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem com que tirar essa água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? E Jesus lhe respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana revela muitas coisas para nós. Nós notamos que Jesus ali está falando a respeito de uma água espiritual. Nós entendemos agora, depois de ler o Evangelho de João, o capítulo 7, do versículo 37 ao 39, que essa referência à água não é uma água natural, não é o H2O, mas é o Espírito Santo que o Senhor concederia. Jesus oferecendo isso à mulher, ela não compreende. Ela pensa que Jesus estava falando de uma água do próprio poço. Esse poço, ele possui aproximadamente cerca de 30 metros de profundidade. E a mulher questiona: o Senhor não tem corda. O Senhor não tem com que tirar água. Da onde o Senhor vai tirar essa água viva? E Jesus responde a ela: quem beber dessa água aqui vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E essa água se fará no interior dessa pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. Irmãos, o Senhor tem isso para oferecer a nós. Eu sei que muitos de nós aqui já cremos em Jesus. Talvez poucos aqui creem, mas não creem ao ponto de que permitam que o Espírito Santo flua do seu interior. A pergunta que eu tenho para nós essa noite, e é o ponto principal de reflexão para nós, e se você quiser pode considerar o tema da mensagem: o que tem fluído da sua vida? O que tem fluído da sua vida, meu irmão? O que tem fluído da sua vida, minha irmã? Porque ao sermos fontes de água viva, nós somos transformados em mensageiros de Cristo. Se nós somos fontes de água viva, somos mensageiros de Cristo. Qual o tipo de mensagem você tem entregue através da sua vida? Qual a mensagem as pessoas têm conseguido receber de você, dentro do seu lar, no seu ambiente de trabalho, nos lugares que você frequenta, diante das situações que você tem passado? Qual a mensagem você tem entregue? Ao crermos em Jesus, nós entendemos que somos fontes, o Senhor faz de nós fontes. E a prova disso é que há vida fluindo através do nosso testemunho. Existe vida no testemunho que você tem dado no dia a dia? Eu gosto muito de acompanhar um determinado pastor e ele gosta de falar assim que a igreja se revela na manhã de segunda-feira. Porque aqui é muito fácil, todo mundo nesse ambiente, todos nesse ambiente, podem bater no peito com toda a convicção e dizer: eu sou igreja, eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus, Deus flui através de mim. Mas muitas vezes essas declarações só se revelarão a verdade na manhã de segunda-feira, quando você estiver saindo de sua casa para ir para o seu ambiente de trabalho.
quando você for se relacionar com aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você é uma fonte, meu irmão, se você é uma fonte, minha irmã, há um testemunho de vida fluindo através da sua vida. Onde há o Espírito de Deus, há movimento de compaixão e desejo de alcançar outras pessoas. Onde há o Espírito do Senhor, há um movimento de compaixão e desejo de alcançar outras pessoas. Você consegue citar para mim, de bate-pronto, 3 pessoas pelas quais você tem lutado para compartilhar o Evangelho, a fim de que o Evangelho trabalhe na vida delas e as liberte, e as salve, e as purifique, e as santifique? Se o Espírito do Senhor flui através da sua vida, há um movimento de compaixão e desejo por alcançar outras pessoas. Se você não consegue citar para mim 3 pessoas, não vou apelar. Você consegue citar para mim uma pessoa que você tem ido, orado por ela, testemunhado para ela, compartilhado o Evangelho, que você tem se esforçado para que através do seu comportamento de vida, ela entenda que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo restaura, que Cristo cura, que Ele é poderoso para transformar vida. Se o Espírito do Senhor se move em nós, precisamos entender que temos que manifestar um movimento de compaixão e desejo para alcançar outras pessoas. O que tem fluído da sua vida para a sua família? Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Jesus é bom? Aleluia. Então responda para mim. O que tem fluído da sua vida para a sua família? Palavras de bênção, palavras de compreensão, palavras de acolhimento, palavras de amor, palavras de fé, palavras de bênção. O que tem fluído da sua vida? A hora que alguém de dentro do seu lar cutuca as tuas feridas, o que tem fluído da sua vida? A hora que alguém te responde mal dentro do seu lar, o que tem fluído da sua vida? Eu gostei de algo que foi comentado aqui ontem à tarde, no curso que nós tivemos dos primeiros passos. Eu não lembro se foi o pastor Fernando quem que comentou, que ele ouviu ou leu algo dizendo assim, que nós demonstramos que somos cristãos não pela forma com que nós agimos, mas pela forma que nós reagimos às coisas que acontecem conosco. Como você tem reagido no seu lar, às coisas que têm acontecido com você? Quando você deseja ardentemente que alguém na sua casa viva de uma forma e se comporte de uma forma, mas aquela pessoa insiste em fazer ao contrário daquilo que você quer. Como é que você se comporta? O que flui da sua vida na família? O que flui da sua vida? O que tem fluído da sua vida para a igreja? No momento que nós nos reunimos em comunhão, o que tem fluído da sua vida? Quando um irmão na fé acaba não te tratando da forma com que você gostaria que fosse tratado, o que tem fluído da sua vida para a igreja? O que tem fluído da sua vida para o mundo? O que tem fluído de Deus, do seu interior, da sua vida, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Irmãos, Jesus não quer apenas saciar a nossa sede. E esse é um dos problemas, ou um dos maiores problemas que nós temos. Porque nós insistimos em ir a Jesus para que Jesus sacie as nossas necessidades, para que Jesus sacie a nossa sede. E nós estamos tão somente diante de Jesus porque Ele pode e Ele faz
aquilo que nós precisamos. Mas, irmãos, esse não é o único caminho, porque Jesus quer fazer de mim e de vocês canais para abençoar a vida de outros. Jesus não quer que você seja somente a filha da sanguessuga. Jesus não quer que sejamos somente a filha da sanguessuga. As Escrituras dizem que a filha da sanguessuga só dizem dá, dá e dá. Mas o Senhor não quer que sejamos filhas da sanguessuga. Ele quer que sejamos filhas e filhos de Deus, que não somente recebem do Pai, mas que doam aquilo que o Pai dá. As bênçãos que vêm do céu sobre a sua vida. Você sabia que a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, de que nós já temos em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais? Você já tem, irmão, você já tem, irmã, toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. E sendo filho e filha de Deus, essas bênçãos celestes têm que fluir através da sua vida, a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Então, irmãos, Jesus não quer apenas saciar a nossa sede, mas Ele quer fazer de nós canais de vida para outras pessoas. Você deseja ser um canal de bênção na vida de outras pessoas? Você deseja ser essa fonte que flui, esse rio de água viva para a eternidade? A presença do Espírito Santo é essa água que flui, que cura, que renova e que dá vida eterna. Quantos aqui têm o Espírito Santo do Senhor? Tem. Quantos aqui têm o Espírito Santo do Senhor? Oh, Jesus, vai trabalhando, Senhor. Para que esses que não levantaram a mão, Senhor, entendam, Senhor, que o Senhor concedeu o seu Espírito a eles, Senhor, a partir do momento que eles abriram o coração, Senhor, e te receberam como Senhor e Salvador da vida deles. Você tem o Espírito do Senhor, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você tem o Espírito do Senhor, se você crê que Jesus encarnou como homem, que Jesus morreu numa cruz para pagar os seus pecados, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que todo o poder foi dado para Ele nos céus e na terra. Você tem o Espírito do Senhor. Não duvide, creia nisso. Você tem o Espírito do Senhor, e é esse Espírito que quer fluir através de você, trazendo cura, trazendo renovação e trazendo vida. Mas vocês precisam crer. Porque todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aonde está a vida de Deus, irmão, fluindo da sua vida? Aonde está a vida de Deus, minha irmã, fluindo através da sua vida, curando a você e curando aqueles que estão próximos a você? Aonde está o rio de Deus, o Espírito de Deus fluindo através de nós, que renova a nós e aqueles que estão próximos de nós? Aonde está? Aleluia! Tiago, o irmão do Senhor Jesus, em sua carta, referindo-se à língua como uma fonte, ele diz: com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, que são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce.
Se somos fontes em Cristo, se somos fontes do Senhor, nós não podemos admitir que através de nós fluam dois tipos de água. Se somos fontes no Senhor, não podemos permitir que através de nós fluam dois tipos de rios. Tiago diz: meus irmãos, isto não está certo. Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. De um lábio que exalta ao Senhor, de uma boca que louva ao Senhor, nós não podemos amaldiçoar os homens. O que tem fluído da sua vida, meu irmão? O que tem fluído da sua vida, minha irmã? Se cremos no Senhor, se nos submetemos ao Senhor, há uma necessidade de que a nossa vida esteja aprumada à vontade dEle. Todos aqui conhecem o prumo, né? Todos aqui sabem o que é um prumo, né? Eu já olho para os mais novinhos, e geralmente os mais novinhos é que não conhecem as ferramentas. O prumo é uma ferramenta na construção que serve para aferir se a parede está no ângulo correto, se ela não está pendida nem para frente nem para trás. Aplicando o prumo de Deus na sua vida, a sua vida está para frente, está para trás, ou está aprumada aquilo que Deus deseja de você? Se a sua vida não está aprumada aquilo que Deus quer, é tempo de destruir as coisas velhas e em Deus reconstruir coisas novas. Deus, Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. O que tem fluído da sua vida? Concluindo a palavra dessa noite, eu quero desafiar você a pedir ao Senhor nesse momento que Ele te renove. A palavra do Senhor diz que nós podemos, e eu gostaria que você prestasse atenção em mim, mais um pouquinho, né? A palavra do Senhor diz que nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça. Eu quero desafiar você nesse momento a que você se achegue com confiança diante do trono da graça e peça ao Senhor que o Senhor te renove, que o Senhor te transforme, que o Senhor realmente venha jorrar através da sua vida, de dentro de você, do seu interior, rios de água viva. Peça ao Senhor nesse momento que Ele faça e que Ele te faça uma fonte de vida. Irmãos, nós precisamos entender isso. O nosso Deus, Ele é amor. O nosso Deus, Ele não possui amor. Ele é amor. E Ele sendo amor, Ele sendo infinito, Ele tem amor suficiente para conceder a cada um de nós, a ponto de que venhamos transbordar na vida de outras pessoas. O nosso Deus, Ele não tem poder. Isso daria um péssimo corte. O nosso Deus, Ele não tem poder. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Ele tem poder suficiente para encher cada um de nós e todos os crentes sobre o globo terrestre, a ponto de que possamos transbordar poder para a vida de outras pessoas, sem nos faltar ou sem faltar a nenhum de nós. Mas nós precisamos nos aproximar de Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Precisamos buscá-lo, precisamos clamá-lo, precisamos pedir, e precisa haver verdade em nosso coração. Se pedirmos somente da boca para fora, como diz o ditado popular,
Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Mas o Senhor precisa encontrar verdade no nosso coração. Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, se verdadeiramente você clamar ao Senhor para que Ele te renove, Ele te renovará. Se você clamar ao Senhor em verdade, para que Ele te faça uma fonte de água viva, Ele fará. Deixe o Espírito Santo fluir através de você com poder e graça. Deixe o Espírito Santo fluir através de você com poder e graça. Como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do interior daqueles que crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. E eu quero desafiar vocês essa noite a que vocês orem. Eu estarei orando com vocês. Eu estarei orando por vocês. Mas eu quero desafiar vocês nesse momento a que vocês orem, a que vocês clamem a Deus. Fechem os olhos de vocês, abram os lábios de vocês e comecem a falar ao Senhor nesse momento. Comecem a orar nesse momento. Comecem a derramar o coração de vocês diante do Senhor nesse momento, porque Ele está presente neste lugar. Coloque as suas expectativas naquele que é o autor e consumador da sua fé. Não coloque as suas expectativas neste lugar. Não coloque as suas expectativas em mim ou em qualquer outra pessoa aqui. Coloque as suas expectativas naquele que sonda o seu coração, te conhece e te formou desde o ventre de sua mãe. Clame ao Senhor para que haja um renovo em ti. Clame ao Senhor para que haja uma transformação em ti. Clame ao Senhor que Ele faça de você uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Clame ao Senhor, abra os seus lábios, não ande em dúvida, caminhe em fé, mantenha os seus olhos naquele que sabe todas as coisas, aquele que te vê, aquele que conhece o seu coração. Senhor Deus, em nome de seu Filho Jesus, nós oramos nesse momento e nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, haja, Senhor, um renovo no nosso meio, haja, Senhor, um renovo em nossa vida, haja, Senhor, transformação do nosso coração, dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, do nosso desejo. Senhor, precisamos ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso pedimos, Senhor, concede-nos transformação e poder, Senhor, para que venhamos ir e fazer o Seu nome alcançar, Senhor, os corações que necessitam ser alcançados. Repreenda, Senhor, em nós a carne, Senhor. Libere uma ordem, Senhor, para que a carne se cale, para que não venhamos mais caminhar na carne, porque sabemos o fruto, o que produz, o que flui daquele coração e daquela vida que caminha sobre a carne. Mas nós queremos fluir, caminhar, viver pelo Teu Espírito, porque sabemos que o fruto do Teu Espírito é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a fé, é a mansidão, é o domínio próprio, e sabemos que contra essas coisas, Senhor, não há lei. Enche, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Trabalhe em nós, Senhor. Renova-nos, Senhor Jesus. Põe em cada um de nós o Teu coração, Senhor. Nos ajude, nos levante, nos guie, nos conduza. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas debilidades, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Nos faz caminhar sobre a terra como filhos e filhas do Deus vivo e todo-poderoso. Transforma os nossos corações, transforma, Senhor, as nossas vidas. Assim, Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te adoramos e nós dizemos: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glória a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Que o Espírito do Senhor
que o Espírito do Senhor preencha a sua vida, e que pela fé você receba tudo aquilo que o Senhor liberou sobre ti essa noite, e que você saia daqui transbordando no Senhor, e que você possa estender as mãos sobre enfermos e eles sejam curados, que você possa estender a mão sobre pessoas que estão sendo oprimidas e elas sejam libertas, porque o Senhor concede o Espírito dele a fluir da vida de todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.